Então, os irmãos, quem irá nos falar hoje é a nossa irmã Rosane Correia, aqui do GIAC, e um tema muito importante, né? Que é o tema reforma íntima, que ela irá nos falar, então. Que tenhamos uma boa palestra, então. Então, como você sabe, essas palestras de sábado, elas ficam gravadas no YouTube. Então, como eu não sei o horário que cada um depois poderá assistir, então, bom dia, boa tarde, boa noite para todos os presentes e aqueles nossos irmãos também desencarnados, que aqui se fazem presente. Vocês sabem que toda vez que a gente chega na casa espírita e a gente vai sentar, a gente chega e pede licença, porque já tem alguém sentado ali. Muito antes de nós já tem um monte de espíritos aqui, né? Então que a gente assim, com licença, e a gente senta, né? Esse eu ouvi uma vez uma palestra, eu nunca esqueci, é interessante, a gente ter esse olhar, né? A gente não está sozinho aqui, né? Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre reforma íntima. Todo mundo que faz estudos na casa espírita ou vem aqui assistir alguma palestra, a gente já ouviu várias vezes essa expressão, reforma íntima, né? Então, vamos começar analisando assim a palavra, né? Vamos pelas palavras, reforma. Reforma é tudo aquilo que a gente quer mudar, quer melhorar, ou está estragado ali, tem que corrigir aqui, né? Então, essa é uma reforma. A gente pode até fazer uma analogia com obras na nossa própria casa, né? Um exemplo bem assim, corriqueiro, vamos dizer. A gente quer melhorar alguma coisa na casa, um telhado, uma parede, quer pintar, quer mudar o jardim, quer mudar o banheiro de local, essas coisas assim, básicas de uma casa. E a gente sabe que até trocar uma fechadura numa casa dá trabalho, faz uma sujeira, tem que despregar, tem que serrar, tem que bater. Tudo isso dá uma mão de obra incrível, além da sujeira que depois a gente tem que estar limpando. Mas a gente também tem que pensar assim, que quando eu quero fazer uma obra, uma mudança, uma parte material da minha casa ali, eu contrato alguém, nem todo mundo sabe fazer aquelas coisas, ou tem as ferramentas apropriadas, e a gente contrata alguém para ir lá fazer, eu quero trocar o telhado, aí contrata uma empresa, alguém que saiba mexer com o telhado, fazer a troca. Mas isso é eu contratando, escolhendo alguém, uma empresa para fazer o serviço para mim. Mas esta aqui é uma reforma que ela é íntima. Eu não posso contratar alguém para fazer essa reforma. Não tenho como fazer isso. Essa reforma, eu que vou ter que ser a pessoa que vai obrar, vai fazer toda a mudança. Eu não tenho como terceirizar esse trabalho, né, dessa mudança que eu estou precisando. Então, é um trabalho que exige muita força de vontade, um olhar bem lá no íntimo da gente, para a gente poder fazer essa mudança. Então, depende da gente, muito da gente. Às vezes, alguém chega e diz assim, mas eu tenho que mudar tal coisa. Mas aquela pessoa não vai mudar pela gente, ela só está dando uma dica, quem sabe tu muda assim, né? Aí a gente pode parar, pensar e ver, realmente eu estou precisando, mas é a gente que vai ter que fazer, não posso pedir para alguém vir fazer para mim. O que diz aqui na nossa lâmina, né? Que a reforma íntima, ela é um processo de autoconhecimento com o objetivo de identificar os defeitos morais para transformá-los em virtudes através do aprendizado da doutrina espírita. Acredito que poucas crianças aí falam de reforma íntima, a gente ouve muito isso, é no meio espírita, em palestra, nos estudos, né? Então, é um processo de autoconhecimento. Então, quando eu vou fazer uma obra na minha casa, eu olho por fora, ou eu chamo alguém,
eu quero trocar tal coisa, como é que eu faço? Eu tenho um olhar, eu vou lá e digo como eu quero. Essa aqui eu tenho que olhar para dentro de mim e ver o que eu preciso mudar, né? Então, a gente tem que fazer um autoconhecimento do quê? Para poder identificar defeitos. Será que ninguém tem defeito aqui? Se a gente está reencarnado nesse mundo aqui, é porque nós temos não um, mas vários defeitos. Mas também nós temos muitas virtudes. Nós não somos de todo ruim e de todo bom. Só que por enquanto que nós estamos aqui nesse mundo, nós temos mais o defeito do que a virtude. Não é todo mundo. Poucos têm já as virtudes bem salientadas, bem exteriorizadas, mas nós, a maioria, tem muitos defeitos e nós estamos aqui para corrigir. Porque as nossas virtudes, elas estão ali dentro, mas estão paradinhas. Precisa de um choquezinho para essas virtudes, né, virem para fora, deixando aqueles defeitos lá para fora, já vai ser extinto, não vai mais ter aquilo, porque as virtudes aí estarão brotando. Então, mas eu preciso primeiro ter esse autoconhecimento, né, que eu tenho que fazer para eu poder me conhecer aqui. Para a gente se conhecer um pouquinho, a gente tem que entender que todos nós, estávamos até conversando antes da palestra ali, que todos nós somos espíritos. Para quem não sabe, nós somos espíritos que estamos momentaneamente encarnados nesse corpo, que vai chegar um tempo que esse corpo vai se decompor, mas o nosso espírito vai ficar. Por que a gente tem que pensar nisso aqui, ó? Na questão do Livro dos Espíritos 114, o Kardec perguntou para os espíritos assim, né, os espíritos são bons ou são maus por natureza, ou não, ou são os mesmos espíritos que se melhoram, né? Está perguntando se a gente é bom ou mal por natureza, ou se a gente mesmo se melhora. Ali está dizendo que a gente se melhora. Por isso que é a reforma íntima, nós temos como nos melhorar. E os espíritos responderam, são os mesmos espíritos que se melhoram, e eles se melhorando, né, eles passam por uma ordem inferior para uma ordem mais elevada. Então, a cada momento que eu me melhoro, que eu faço essa reforma, e que eu corrijo em mim coisas, estou me melhorando. Então, com certeza, eu vou estar me elevando um pouquinho mais, um degrauzinho mais que eu estou subindo. E também na questão 115, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Tá, perguntou, né? O que os espíritos responderam? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e Deus fazer chegar progressivamente à perfeição. Bom, nós não vamos ler tudo ali que não precisa, isso aqui já chega. Isso aqui é para a gente entender que todos nós somos criados iguais, mas por que cada um aqui está vivendo de um jeito diferente? Um está no caminho, o outro está nisso, um pensa assim, outro faz assim, por quê? Porque nós, durante esses tempos que a gente vai evoluindo, vai se aperfeiçoando, nós vamos fazendo escolhas nesse caminho. E o que vai fazer com que um segue um caminho, já está mais adiantado, um continua meio atrasadinho, porque aqui nós fizemos escolhas, e essas escolhas é que fazem as diferenças em cada um de nós, no nosso pensamento, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, do jeito que a gente vive, a maneira que a gente enxerga as coisas. É esse caminho que a gente pega que faz a diferença. Mas nós todos partimos do mesmo ponto. Todo mundo igual. Tendo dentro de nós imperfeições e virtudes. Dependendo do caminho que eu tomo, vai brotar mais forte em mim a imperfeição ou a virtude. Mas tudo isso está em nós. Por isso, então, que tem a reforma íntima, para a gente analisar essa imperfeição que eu ainda tenho
e fazer brotar em mim as minhas virtudes, que todos nós temos virtudes. Então, diz aqui, então, conclusão a gente chega, né? Que todos os espíritos são criados da mesma forma, simples, ignorantes, com mais instintos primitivos que inteligência e virtudes morais. Portanto, a reforma íntima, ela é um processo proposto pela espiritualidade para combater os instintos primitivos através de um processo que não tem data para começar nem para acabar. Como é que é isso então, né? Como eu falei, nós somos criados todo mundo igual, pegamos caminhos diferentes. Lá no comecinho nós éramos muito mais instintos primitivos. Nós ainda temos instintos, mas já ficou um pouco mais lá para trás, né? Já está mais lá distante. Porque nós já temos um pouco mais de razão, já temos a nossa inteligência, né? Já desenvolvemos um outro patamar, que agora nós precisamos desenvolver em nós essas virtudes morais, tá? Então, como é que diz ali, ó, que não tem data para começar nem para acabar? Mas quando é que eu vou começar essa minha reforma? Quando em algum momento vou sentir que tem alguma coisa, pô, isso aqui não é assim, alguma coisa vai me cutucar que vai fazer eu enxergar de uma maneira diferente alguma situação, e aquela situação vai me forçar a ter esse olhar para começar aquela mudança em mim. Mas ela não tem data, né, para começar e nem para acabar. Quando é que termina? Nunca. Nunca vai terminar. Porque eu estou aqui nesse mundo, eu estou em processo de aprendizado. Eu não sei tudo, não vou saber tudo. A gente está aqui para aprendizado. Então, cada melhora que eu tenho, tudo certo. Mas daqui a pouco eu vou passar por uma outra prova, para ver como é que já está o meu grau também de entendimento e de evolução. Aí eu vou ter que recomeçar de novo, fazer de novo essa reforma em mim. Então, eu vou estar constantemente no processo de renovação interior, gente. Isso aí tudo é moral, é a minha parte moral. A gente está vivendo no mundo, mas esse mundo aqui agora tem até inteligência artificial, né? A gente olha agora as propagandas, eu até estava comentando esses dias que não vamos mais precisar de modelos, manequins, propagandas, com modelos, com as carinhas bonitas, corpos bonitos fazendo propaganda. É só botar uma inteligência artificial. Não vai? Uma profissão que faz de manequim ali vai ser da extinta, acredito eu. Porque a gente vê uma inteligência artificial ali falando, caminhando, nós temos que nos concentrar muito bem olhando aquela imagem para saber se é um ser humano ou se é uma máquina, né? Uma criação virtual que está ali, de tão perfeito que é. Então, a tecnologia está aí. Aonde vai parar, não sei. Mas, então, o que nós temos que fazer? Se a nossa inteligência já está, esse turbilhão de coisa, é o moral. O meu moral está em baixa ainda, eu tenho que trabalhar o moral. Ou seja, a reforma íntima, ela é aplicada em nosso cotidiano, todos os dias, com pequenas melhorias que moldam o espírito de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo, que também são os fundamentos do espiritismo. Eu falei antes ali que é cada coisa, cada dia, cada momento que eu vivo, que tem alguma coisa ali, que eu estou sentindo, não é assim, é aquele olhar que vai me fazer mudar. E ali eu estou começando, então, a ter esse olhar diferente, começar a fazer a mudança em mim. Um dia eu fui falar sobre isso numa casa e a pessoa me convidou, e a pessoa disse assim, eu gostaria que tu falasse tal coisa, que era esse tema, mas eu não sei qual é o capítulo do Evangelho que se encontra. Mas, gente, ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de Jesus, está ali a nossa reforma. Se a gente sofre, porque nós não seguimos Jesus.
Se nós estamos nesse mundo com tudo isso, porque nós não entendemos nada de Jesus, nós não estamos seguindo Jesus. Então, a nossa mudança começa quando eu começo ali a ter esse olhar dentro já dos ensinamentos de Jesus, de assim, pô, Jesus já falava isso, e como é que eu estou fazendo isso? Gente, todo o evangelho está ali escrito, todo o aprendizado da nossa reforma, de ponta a ponta, capítulo a capítulo, está ali. Vai ali ler o evangelho, eu tenho que fazer isso. Tudo que a gente faz, está ali a forma correta de corrigir o que a gente faz aqui. Está ali no nosso evangelho. A reforma íntima, ela tem também por iniciativa abandonar os velhos costumes e desagradáveis que não estão de acordo, olha só, com o evangelho e a comunhão propícia com os seres do mundo divino. Gente, nós somos espíritos que estamos momentaneamente aqui encarnados para aprendermos, para evoluirmos, para crescermos, né? Só que eu só vou conseguir tudo isso através do evangelho. Eu tenho que ter uma iniciativa de começar, não, a partir de hoje eu vou ser um ser diferente, eu vou começar aqui a botar em prática alguma coisa dos ensinamentos de Jesus. Já está ali a minha reforma, né? E aqui, a propícia com os seres e o mundo divino, porque, pessoal, o nosso mundo verdadeiro, a nossa vida não é essa aqui. Aqui é a nossa escola, para nós fazermos o nosso aprendizado e as nossas melhoras que nós precisamos fazer, que é a nossa reforma, para quando nós voltarmos para esse mundo divino, que é o mundo espiritual, que é para lá que nós vamos voltar, nós voltarmos melhores. É por isso que nós estamos aqui. Ela também tem o objetivo de retirar as imperfeições. Portanto, é conhecer a si mesmo continuamente, a fim de melhorar cada vez mais espiritualmente e moralmente. O principal local onde deve ser feita a reforma íntima é dentro de si mesmo. Mas aqui agora surgiu isso, que para eu tirar essas imperfeições de mim, eu fazer essa reforma moral em mim, que é lá no meu interior, eu preciso conhecer a mim mesma. E como é que eu conheço a mim mesma? Todo mundo aqui se conhece? Eu não me conheço, porque eu sei que eu tenho coisas que eu digo assim, isso aí eu não faço, porque eu sei que é errado fazer. Mas será que no momento eu não posso recair daquilo ali e vir fazer aquela coisa? Que a gente não se conhece. Nós não temos aquele equilíbrio espiritual ainda para aguentar aquilo ali e não se deixar levar. Nós temos que ter esse equilíbrio. Então a gente tem que se conhecer, olhar para si e ver como é que eu sou. Só que isso dá um trabalho, né? Porque eu vou ter que ser um ser que vai ter que ser muito humilde para olhar para dentro de si e ver que a pessoa é egoísta, a pessoa é orgulhosa, tem sentimentos ainda que deseja, um pouquinho que seja de maldade. Nós temos isso em nós. Pode ser que não esteja aflorado, mas está ali escondidinho. Nós temos isso. Então, esse conhecer a si mesmo, a ti mesmo, né? Ela faz com que a gente olhe lá para baixo da gente, para a gente poder se elevar depois. Porque a gente vai ter que olhar lá nas entranhas tudo de feio que nós temos em nós. E é essa a mudança que a gente tem que fazer, de tirar essas imperfeições, essas coisas feias de dentro de nós, para colocar outras que nós já temos até em nós, e fazer brotar aquelas outras virtudes. E virtudes são qualidades, né, pessoal? Então, é um trabalho que nos faz assim, nos tornarmos bem reflexivos, ter aquela humildade de, depois de se aceitar e de entender que nós somos tudo aquilo ali.
que a gente às vezes não quer enxergar, e que o outro chega para a gente e diz assim, puxa, tu é assim, por que tu está agindo assim? Tu sabe que tu sempre faz isso? E a gente não gosta de ouvir, né? Às vezes aquela cutucada, a gente não gosta dos mimimi, é cheio de mimimi, se ofende, fica todo... Não briga, não discute, mas para e fica refletindo. Depois, será que aquela pessoa falou, será que eu sou assim mesmo? Para e pensa, será que eu não sou mesmo? E lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 12, que fala da perfeição moral, né? Allan Kardec também indaga aos espíritos, né? Na questão 919, uma questão que eu sempre gosto de falar, a 919, que Kardec pergunta assim, qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrebatamento do mal? Como é que é um meio assim eficaz, prático mesmo que eu posso fazer para eu melhorar e resistir aquelas coisas que eu estou ali, já estou querendo ir para o caminho errado, mas eu sei que está errado, fica aquele anjinho, aquele diabinho me cutucando aqui, eu fico para que lado que eu vou, né? Aí, os espíritos responderam. Na resposta, quem respondeu a essa pergunta foi Santo Agostinho, e ele respondeu assim, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Então, Santo Agostinho, na questão 919, para quem nunca olhou o Livro dos Espíritos, ela é muito longa, porque ela é uma reflexão bastante profunda, que todas as noites ao deitar, Santo Agostinho fazia, e ele dá nessa prática, essa dica para cada um de nós podemos fazer quando chegarmos em casa. O que ele respondeu assim, o Santo Agostinho? Fazei o que eu fazia quando vivia na terra. Ao fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. A gente, quanto ao deitar, será que nós fazemos as nossas preces, pelo menos, pedindo o amparo dos amigos benfeitores? Porque a gente dorme, nosso espírito vai vagando. Será que ele vai em lugares bons? Porque se nós estamos pedindo melhoras para nós, que a gente possa pedir pelo meu espírito, que ele vá para um lugar bom, para que me traga intuições boas para o novo dia. Porque muitas vezes aquela ideia que eu tenho quando eu acordo, amanheci com uma ideia hoje, nem é da gente, é do nosso espírito que vai ao mundo espiritual, sabendo das nossas cidades, ele se reúne, e aquele espírito, né, que está habitando aquele corpo, traz aquela ideia e nós ficamos com a nossa mente ali. E nós temos aquela ideia no outro dia, né? Então é uma reflexão que a gente tem que fazer. Vamos fazer a nossa prece da noite, um minutinho refletindo como é que eu me comportei no dia de hoje. É igual aquela mãe quando o filho chega da escola e pergunta assim, como é que tu te comportou na escola hoje? Brigou muito? Bateu no coleguinha? Xingou? Sabe? Vamos conversar com nós mesmos. Como é que eu me comportei hoje? Né? São as reflexões que a gente tem que fazer para que a gente possa se melhorar. Senão, se a gente não buscar esse conhecimento dentro de nós não vamos chegar a lugar nenhum. E só nós podemos, lá no fundo de nós, acharmos as respostas. Umas dicas também que aqui aparecem, assim, fazermos uma autoanálise, que é buscado conhecer as nossas faltas, né? A maior arte é conhecer a si mesmo e evoluir diante das imperfeições e faltas encontradas em seu ser. Então, essa autoanálise que Santo Agostinho fazia, que é o conhecer a ti mesmo, né? Que a gente vai buscar nossas imperfeições e ali nós vamos corrigindo as nossas faltas. Puxa,
Hoje eu não fui legal com aquele meu colega, disse coisas, falei coisas para ele, puxa, ele nem me fez nada, mas também eu estava tão assim, né? O colega nem tem nada a ver com os teus problemas, né? O problema é teu, a gente tem que procurar resolver nós os nossos problemas. Então, chegando no outro dia no trabalho, me desculpe, eu não estava num dia bom, não aconteceu coisas, eu descarreguei em ti. Então, outra dica que está no nosso evangelho, o perdão. É fácil pedir perdão, por isso que a reforma íntima, ela faz com que a gente tenha que ser muito humilde para reconhecer o erro, ir lá pedir perdão. Outra dica, amar o próximo como a si mesmo. São as dicas que já estão no nosso evangelho, está tudo ali para a gente prontinho, né? Atente-se aos próprios defeitos que evitam seu progresso moral, como? Qual é o nosso defeito, né? Orgulho, vaidade, a soberba, a impaciência, a vingança. Tudo isso ainda nós temos. Ah, mas eu já estou melhorzinha aqui na impaciência, já me melhorei. Não, mas enquanto eu não tiver 100%, tiver um pouquinho de impaciência, eu ainda sou uma pessoa impaciente. Eu tenho que estar zerada, a balança tem que estar ali, eu não tenho que ter mais nada, zerou. Não posso ter, porque senão eu ainda continuo tendo essas imperfeições. Eu sou um ser que não modificou lá dentro ainda, né? Não fiz aquela minha reforma. A reforma íntima precisa ser responsável e manter a integridade do ser à luz do Evangelho. Vocês viram aqui? Então, tudo isso que eu estou falando não tem novidade, não tem nada de assim, onde é que está isso? Está no Evangelho, pessoal. Tudo está no Evangelho. Não preciso alguém estar dizendo, olha, é isso. Não. Lê o Evangelho, está tudo no Evangelho, ensinamentos de Jesus. Jesus já falava tudo isso aqui, ó. A reforma íntima precisa ser responsável em manter a integridade do ser à luz do Evangelho. Nutrifique através da prática. Então, vamos nos nutrir de paciência, de humildade, mansidão, tolerância e misericórdia. Aí, aqui, se nós focarmos todas aquelas coisas ali, ó, que são os nossos defeitos, e vamos nos nutrir dessas coisas todas da paciência, ter mais paciência com o outro, né? É o próximo, a humildade, tudo isso eu já estou praticando. Isso não quer dizer que eu já estou 100%, porque a gente está aqui nesse mundo de provas e expiações. Nós somos seres que estamos caminhando para uma perfeição moral. Mas para isso eu tenho que começar fazendo em mim com a reforma íntima. Mas então vamos colocar na busca do Evangelho, colocar essas práticas todas que o Evangelho nos fala. Praticar o perdão que eu falei ali, né? De si próprio diante de suas fragilidades e perdoar aqueles que lhe fizeram mal. Perdoar a si próprio. Quantas vezes a gente comete falhas, erros, e a gente não se perdoa, e aquilo fica corroendo a gente, rói por dentro, nos deixa a gente, né, assim, transtornados, às vezes até agressivos, porque a gente cometeu uma coisa, a gente não aceita que errou e não se perdoa. Para poder perdoar o outro, eu tenho que me perdoar, porque eu sei que eu vou errar, eu só não posso insistir naquele erro, né? Não praticar mais aquele erro, porque outros erros, com certeza, como a gente ainda está imperfeito, né? A gente está rumando para a perfeição, nós vamos cometer. Lá adiante, nós vamos ter outras falhas, né? Faz parte do nosso crescimento. Mas que a gente possa primeiro se perdoar para perdoar o outro. Praticar também, né? Sermos benevolentes. Requerem constante vigilância para que não se torne um costume. Isso aqui é meio interessante, ó. Capaz de tornar-se um defeito que trará orgulho e arrogância. Eu tenho que praticar a beneficência. Mas aqui é uma fala, como a gente diz assim, uma faca de 2 legumes, tem uma expressão assim, né?
Porque ao mesmo tempo que pode ser uma coisa boa, ela também pode ser uma coisa má para mim. Eu tenho que ter esse olhar quando eu sou uma pessoa boa. Eu faço muita bondade, sou uma pessoa benevolente com o outro, com o meu próximo. Aí aquilo começa a me inflar. Eu vou me achando bam, bam, bam da coisa. Olha só como eu faço coisa. Eu vou me achando a pessoa assim, ó. Foi tudo por água abaixo. Tudo que eu estava praticando de bom, já, sabe, a minha benevolência, a minha bondade, aqui não está sendo, eu estou sendo honesto. Porque eu tenho que fazer o bem, gente, está ali no Evangelho, tudo está no Evangelho. Fazer o bem, sem olhar a quem, fazer simplesmente por fazer. E pronto, sem esperar nada. É isso, tá? E lá na questão 919, Santo Agostinho ainda continua um pouquinho naquele trecho que eu li, que diz aqui, assim, ó, aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecesse, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque acreditai-me, Deus o assistirá. É aquilo que eu falei, né, gente? Vamos fazer a nossa prece, pedindo o amparo do nosso benfeitor, do nosso anjo, que o nosso espírito vá para um lugar bom, que ele possa voltar com bastante ideias boas, que faça, que ajude, né, a crescer, a se tornar um espírito, um ser melhor. Né? Vocês sabiam disso? O espírito vai. Alguém lembra para onde é que o espírito vai? Nós nem lembramos o que fizemos no passado. Será que nós fomos sempre anjinhos? Acredito que não, senão a gente não estava aqui. Então, nosso espírito vai nos afins que ele tem, se é bom ou se é mal, não sei. Por isso devemos pedir que ele vá para lugares de luz, para trazer boas ideias. Como fazer a reforma íntima? Tem umas dicas aqui agora. Lá no livro Pensamentos que Ajudam, de José Carlos de Luca, nós encontramos algumas sugestões que ele trata ali, né, para a gente poder fazer a nossa transformação moral. Que reforma íntima não é mais nada do que uma transformação. Eu vou me transformar moralmente. Então, aqui ele passa cinco práticas. Uma delas, pratique autoaceitação. Me aceitar como eu sou, com defeitos, com tudo de errado que eu sou, mas um ser que está em busca de melhora. Eu tenho que ter essa vontade de buscar essa melhora. Tem que partir de mim, porque, como eu falei antes, eu não tenho como eu terceirizar essa prática. É eu que tenho que fazer. Então, que eu faça, me aceite assim como eu sou, mas ao mesmo tempo que eu tenha essa vontade de ir em busca dessa melhora. Transforme os seus pensamentos. Aí ele usa aqui, né, no capítulo, lá naquele capítulo da autoaceitação, chama-se O Lírio Nasce do Pântano. É no pântano que brotam algumas flores bonitas, né? O lírio, uma flor bonita, brota do pântano. Então, para ver como a gente, de uma coisa suja, ruim, nós podemos nos transformar numa coisa linda, bela, né? E é para isso que nós estamos fazendo essas mudanças. E no item 2, transforme o seu pensamento, tem lá o capítulo, você tem fome do quê? Do que eu tenho fome? É ensinado que todo pensamento e sentimento que você alimentar vão crescer em sua vida. Esse alimento, esse pensamento que eu alimento em mim é um pensamento bom ou ele é ruim? Se eu alimento o pensamento bom, coisa boa, eu vou estar me ajudando. Mas se a minha fome está no pensamento, só alimentando coisas negativas para mim, não vai me ajudar nada, eu vou só me afundando e não vou estar fazendo aquela mudança moral para melhor que eu preciso. Orar e vigiar, né? É um duplo auxílio, está lá no capítulo dupla de auxílio. O autor propõe duas ações, orar e vigiar. É o que diz o nosso evangelho. Desculpa, dupla de auxílio, orar e agir, né? Nós não podemos só ficar assim, só orando, como até comentamos ali. Eu quero arranjar um trabalho, eu preciso de um trabalho, mas eu fico aqui sentado.
Não vai cair um trabalho aqui para mim. Eu tenho que me disponibilizar em sair de manhã cedo, bater de porta em porta. Eu preciso de um trabalho aqui, uma mão de obra ali. Eu tenho que agir, eu tenho que ter uma ação. Senão a coisa não acontece. Mas eu posso pedir para o meu bom anjo que me ajude naquele dia, para que eu possa, né, uma luz no caminho, me aparecer um trabalho, né, uma coisa do tipo. Nós temos que agir, ficar só parado não é a forma. Porque o Evangelho, gente, o Evangelho, os ensinamentos de Jesus são ações. Eu não posso, eu leio o Evangelho, coisa e tal, porque tudo que está no Evangelho, eu tenho que praticar. Praticar é se mover, é ter uma ação. Não é só ficar lendo, eu tenho que demonstrar um exemplo, eu tenho que praticar. E isso exige um esforço. Será que eu estou pronto para isso? Como é que é esse meu interior? Está fácil de eu aceitar isso e botar em prática? E ali no combater o orgulho, né? Combate o orgulho pouco a pouco, está no capítulo Franciscar. O autor disserta sobre o orgulho, né? Franciscar, vamos lembrar de Francisco de Assis, para quem conhece a história. Ele se desfez de tudo que tinha, daquele apego familiar, material que ele tinha. Ele foi viver simplesmente da vida. Ele introjetou nele essa vida, esse sentido espiritual que Jesus fala, esses ensinamentos. Ele vivenciou no exemplo dele as falas de Jesus. Então, esse é o Franciscar, esse é aquele exemplo de humildade, como foi Francisco, no seu dia a dia, na maneira de ver, de falar, né? De tudo. E no quinto, pratica o perdão e o auto-perdão. É aquilo que eu falei no início. O auto-perdão é uma das práticas, acredito, bastante difícil, né? Ela é a mais difícil, porque ela faz com que a gente se diminua, olhe para dentro de si e vê, né? E possa ver em si tudo que tem de errado, o jeito que eu faço as coisas, como é que eu falo lá, e aceitar, me perdoar. Puxa, como é que eu só me perdoo? Eu só não faço mais. Só me perdoar não adianta, eu tenho que me perdoar e procurar não fazer mais, né? E o auto-perdão, né? E o perdão de perdoar o irmão, né? Aquilo que eu falei lá no início. E isso a gente encontra nesse livro, no capítulo Largar as Pedras, né? José Carlos de Luca discorre sobre o perdão. Então, vou largando as pedrinhas, né? Não quero mais isso, não vou fazer. E vai adiante, perdoando a si primeiro e depois ao próximo. Nós temos ali mais uns minutinhos, né? Mas aqui a gente não vai. Aqui tem. Eu só vou ler, não vou dizer como é feito, porque são 20 dicas que Chico Xavier deixou para nós, para que nós, né, pudéssemos fazer a nossa reforma íntima. Então, ele dá o título e o passo a passo, mas nós não vamos dizer que são 20. Eu só vou ler o título. Quem quiser depois procura na internet que tem ali. Diz assim, ó. Executar alegremente as próprias obrigações. Silenciar diante da ofensa. Esquecer o favor prestado. Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Emudecer a nossa agressividade, não condenar as opiniões que divergem da nossa, abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária, repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume, treinar a paciência constante, ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros, sem biografar nossas dores. Buscar sem afetação o meio de ser mais útil. Desculpar sem desculpar-se. Não dizer mal de ninguém. Isso aqui é interessante, né, pessoal? Não dizer mal de ninguém. Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. Alegrar-se com a alegria dos outros, não aborrecer quem trabalha, ajudar espontaneamente, respeitar o serviço alheio, reduzir os problemas particulares e o útil, servir de boa mente quando a enfermidade nos fira. Então, aqui são 20 dicas bastante interessantes que a gente pode
Quem sabe uma ou outra colocar em prática, né, pessoal? Acho que não é tão difícil assim. Mas o nosso tempo está terminando e eu trouxe aqui uma figura para a gente refletir sobre isso. Eu falei que tudo isso que a gente está falando de reforma íntima aparece no nosso Evangelho, tá? Aparece em todos os capítulos, sempre reforçando e dando uma cutucada. Mas o que eu quis dizer com essas duas mensagens, duas imagens? A primeira imagem são os casulos das borboletas. Todo mundo sabe como é que é o processo de uma borboleta, até chegar a ser aquela borboleta linda, colorida, que às vezes aparece no jardim, numa flor. Ela tem um passo a passo. Esse passo a passo são as transformações que ela vai fazendo gradativamente, sabe assim, um pouquinho, não é essa noite pro dia. Tudo tem um tempo, cada passo tem uns dias, tem horas, semanas, né? Tem um passo até ela se transformar nessa linda, colorida borboleta. Assim é nós que estamos aqui, trabalhando em nós, que ainda somos muito imperfeitos, mas estamos nos esforçando, acredito, para nos tornarmos melhores através da nossa reforma, que é buscar lá no Evangelho de Jesus essa transformação, para que nós lá adiante, quando Jesus olhar para nós, enxergar em nós essa luz linda, bonita e maravilhosa, cada um de nós tem dentro de si. Então fica para nós essa reflexão, essa transformação, que não é fácil, é passo a passo, cada dia. E nós podemos, com certeza, cada um de nós colocar em prática, buscando no Evangelho, nos ensinamentos de Jesus. Era isso, pessoal. Um bom final de tarde, um bom final de semana para todos. Obrigada.